pessoal, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai falar sobre os tipos de sala de aula e aí conversar um pouco sobre os modelos de sala de aula mundo afora e depois falar sobre a sala de aula no INFES. Então, vamos lá, isso aqui é uma apresentação que eu estou utilizando de um sistema, tá? Informatizado, digital, mais atual. E na apresentação desse sistema, a gente vai ter um posicionamento, como sempre, crítico para conversar a respeito, porque, claro, essa apresentação mostra várias informações extremamente relevantes, mas depois ela tenta mostrar esse sistema educacional informatizado como algo extremamente relevante, importante, e a gente precisa pensar um pouquinho a respeito. Tá? Falando sobre retrospectiva educacional, então, lá em 1970 ou mais antigamente, as salas de aula eram formatadas desse jeito, com carteiras em geral de madeira, e essas carteiras eram para 2, 3, 4 alunos ou até mais quantidade de alunos que eram colocados nesse espaço. Claro, tem uma limitação de movimento, claro, tem uma limitação de o aluno precisa sair para ir no banheiro, por exemplo. Tem uma questão de vestimenta, tá? Que também é associada, mas vamos em frente. Em 1980, você já começa a ter algumas realidades onde as carteiras continuam sendo de madeira, mas agora já são carteiras individuais, já são carteiras onde os alunos sentam separados. Claro que isso aqui não é uma realidade para todas as escolas. Muitas escolas mantêm carteiras com espaço para 2 ou 3 alunos, ou até mais do que isso. E, aos poucos, o que vai acontecendo? Você vai ter aluno com mais espaço e você vai ter aluno com local para colocar livro, local para colocar caderno, local para colocar caneta colorida, lápis colorido e coisas desse tipo, inclusive local para colocar mochila, ou seja, um espaço mais individual e mais ergonômico, vamos dizer assim. Evoluindo, nós temos as carteiras mais leves, ainda muito parecidas com as carteiras anteriores, e aí você tem um momento onde essa sala de aula tem televisão, ou tem retroprojetor, ou tem algum tipo de forma visual ou audiovisual de multimídia, né, de apresentação das informações. Qual é a grande vantagem de uma carteira de metal com esse tampo de madeira? A gente pode dizer que a grande vantagem é em relação à reestruturação da sala de aula. Ou seja, organizar trabalhos em dupla, organizar trabalhos em grupo, separar fileiras para realizar a prova, fazer círculos, fazer formato de U dentro da sala de aula fica muito mais fácil, porque agora você tem uma carteira que é muito mais leve, ao contrário da carteira anterior, que é extremamente pesada e que em alguns casos era inclusive parafusada no chão, fixada no chão, para que não pudesse ser movida. A realidade de uniformes, ela começa a ter um pouco mais de flexibilidade, dependendo da escola, do tipo da escola, do tipo da educação que a gente está falando. E você tem, inclusive, uma certa liberdade em relação a ter a camiseta um pouco mais cavada, uso de boné, uso de bermuda, uso de calçado aberto. Isso vai mudando ao longo do tempo e vai sendo alterado de região para região, de cultura para cultura, inclusive com exigência de uniforme em algumas escolas, não exigência tanto assim em outras escolas. E dá para ver claramente nessa imagem que a gente tem uma situação que não é tão ergonômica assim, já que, por exemplo, essa aluna aqui com a calça preta está com as pernas esticadas e claramente a coluna mal posicionada, essa outra do lado dela com a perna dobrada, a perna apoiada na barra da mesinha, também está com a coluna completamente torta. Se a gente olhar rapidamente por questão de postura de cada um dos alunos, a gente já vai ver que há uma postura estranha. Quando a gente leva esse conhecimento para a sala de aula, mais atualmente, e falando da gente como professor, o que a gente espera do aluno? É uma postura ereta? É uma postura adequada?
ou é aprendizagem, ou é atenção, ou é a memorização das informações e, posteriormente, claro, a aprendizagem dessas informações. Então, claro, a gente precisa se preocupar com a postura, a gente precisa se preocupar com a configuração do ambiente, mas a gente tem que identificar se, por exemplo, um aluno fica mais confortável naquela posição ou não. E isso é muito pessoal, muito individual de cada aluno, de cada professor, ser mais rígido ou menos rígido, ou mais flexível ou menos flexível em relação à postura, em relação a isso, esse tipo de coisa. E aí aqui é só mais uma parte da apresentação, lembrando que isso aqui é uma apresentação original, onde eles falam em apresentar uma solução educacional. Já tem que tomar cuidado com esse nome, solução educacional, que revolucione a educação do Brasil. Isso fazem alguns anos e a gente pode perceber que essa revolução da educação do Brasil não foi tanto assim, mudando o modo de ver, pensar e aprender. Reparem que eu estou trazendo isso aqui porque é um discurso profissional, é um discurso de mercado, é um discurso publicitário, e que nós, como professores, precisamos estar cada vez mais atentos a esse nível de discurso para que a gente entenda até que ponto estão exagerando e até que ponto, de fato, estão apresentando uma solução que é legal e que é interessante. E aí essa é uma imagem extremamente impactante desse sistema, onde cada um dos alunos fica com um computador. Nesse caso específico é um computador all-in-one, ou é um tablet, uma versão de um tablet, com um teclado colocado aqui embaixo na mesa, e esses dispositivos vão ter acesso à mesma tela que está lá projetada no Data Show, e a gente vai ter momentos onde, claro, takes de câmera com foto muito bem tirada, com o aluno muito feliz, pegando o equipamento. Não dá para saber qual é o peso desse equipamento, mas dá para imaginar pela ergonomia do braço dessa criança. Sempre alguma coisa que vai demonstrar muita satisfação, muita alegria, um ambiente leve e um ambiente profissional. Os alunos interessados, os alunos participativos, algo que claramente não é direto da tecnologia, é da dinâmica didática que está sendo adotada. O aluno participando lá na frente com uma imagem do corpo humano, ele tem a possibilidade de escrever, porque a gente está falando de uma lousa digital interativa, então aqui do lado ele escolhe qual é a função que ele vai utilizar. Ele está aqui na mão com uma espécie de mouse, no formato de uma caneta, onde ele consegue escrever nessa tela e depois apagar e coisas desse tipo. Mas a gente precisa ter certeza de que existe uma dinâmica para essa aula que vai favorecer a participação desse aluno lá na frente, que vai favorecer a participação do aluno aqui atrás. Algo que a gente já pode observar de modo crítico é que essa aluna aqui à esquerda, sentada, ela está tendo dificuldades para ver a tela. Ou seja, em determinado momento, pode ser que essa configuração com monitores grandes à frente dos alunos mais atrapalhe do que ajude. Essa outra aluna ou aluno que está aqui na frente à direita, dá para ver claramente que ela não está olhando para o quadro ou ele não está olhando para o quadro. Isso pode ser um problema de desvio de atenção, pode ser um problema de falta de acompanhamento do que está sendo explicado, ou pode ser alguma coisa de um sistema integrado, onde o aluno que está lá na frente escrevendo, ou a aluna que está lá na frente escrevendo, tenha replicado a informação aqui nas telas. Tá? Mas a gente precisa tomar cuidado com autonomia, proatividade e protagonismo dos alunos nesse momento aí. Isso aqui é uma outra imagem, mais uma vez mostrando alunas muito tranquilas e muito familiares com esse ambiente, ressaltando que uma das alunas está aqui perguntando, né, com o dedo levantado, outra está lá na frente participando. E a gente pode discutir aqui atenção e participação, uma vez que, claro, na hora da foto, sem dúvida, essas duas alunas aqui de trás não estão prestando atenção. Então, por mais que seja uma imagem onde o professor demonstra estar tranquilo, com uma aluna participando e com outras duas alunas participando, essas duas aqui estão dispersas
em relação ao acompanhamento do conteúdo, do conhecimento, não estão fazendo esse acompanhamento. Mais uma vez, estou dando o contraponto de uma imagem bonita, de uma imagem publicitária que a gente precisa parar para pensar. Aqui é uma imagem que o aluno claramente está interagindo com o equipamento. Isso é muito interessante, isso é muito legal, isso é muito atualizado em relação à idade do aluno, ao uso de dispositivos digitais, tecnológicos. Mas, claro, vou voltar no ponto da interação, da participação e da proatividade. Mais uma imagem onde a aluna está lá participando e o aluno está ao lado dela, pode estar auxiliando. Mais uma outra imagem, onde os alunos estão participando e colaborando. Algo de distração aconteceu com essa aluna que está com o braço para cima, porque a aluna que está aqui à esquerda está olhando para cá, então a gente precisa perceber que há uma certa distração nessa aula. E aí a gente chega num ponto de discussão relevante, que é até que ponto existe nesse ambiente uma educação tradicional, até que ponto existe nesse ambiente uma educação ativa, e a gente pode trazer, inclusive, um nível de discussão de até que ponto incluir tecnologias, ou seja, informatizar a sala de aula inteira, com dispositivos interativos, com dispositivos participativos, vai, de fato, contribuir para que essa aula seja uma frequente troca de ideias com os alunos, uma participação mais dinâmica e coisas desse tipo. Tá? Então, no final das contas, algo que a gente pode deixar muito claro é que o equipamento pode ajudar, mas, de fato, ele não resolve a questão do ensino tradicional ou do ensino mais ativo, mais participativo, mais dinâmico. Isso é muito do planejamento do professor e da organização que o professor vai ter na sala e como que ele vai deixar que os alunos possam participar, colaborar, opinar, interferir, porque com certeza isso vai fazer total diferença. Bom, vamos agora passar algumas imagens, porque, claro, é muito legal, é muito bonito ver um sistema todo informatizado, mas a gente precisa pensar o ensino em diferentes cenários, em diferentes ambientes. E, claro, esses ambientes vão ter interferência cultural, mas a gente vai poder discutir se esses ambientes vão favorecer a aprendizagem, se vão dificultar a aprendizagem e como que favorece, como que dificulta. Estar num ambiente externo, como, por exemplo, nessa imagem, que é no Paquistão, vai favorecer a aprendizagem em determinados ambientes, em determinados pontos, e vai dificultar em outros. Claro, tem toda uma questão associada ao clima, claro, tem toda uma questão associada à cultura, à vestimenta, ao tipo de conteúdo e disciplina que está sendo abordada, que está sendo discutida, e também, lógico, a duração dessa aula, mas a gente pode ter aí um exemplo de uma aula externa que pode facilmente ser contextualizada como uma aula muito legal, muito dinâmica, muito interessante, mas também como uma aula muito ruim, muito complicada. Por exemplo, se esses alunos são solicitados a escrever coisas no caderno, assentados aqui, como aqui atrás a gente consegue ver alguns alunos, a gente percebe claramente que o cenário é bem ruim, a dinâmica é bem ruim, e o professor vai precisar adaptar o conteúdo, a forma de abordagem para esse ambiente, para a restrição que ele tem no ambiente. Aqui é uma outra escola, é uma outra sala de aula, onde você tem, na Malásia, ainda os alunos sentados, ainda dispostos com um professor, com um tutor ou com um guia. Agora eles já têm dois aspectos relevantes e diferentes em relação ao anterior, que são, primeiro, estão no local coberto, amplo. Segundo, estão com uma mesinha que vai facilitar a leitura, vai facilitar estudo e coisas desse tipo. Mas, de novo, você ainda tem alguns aspectos de conforto desses alunos e que tipo de abordagem vai ser melhor adequada para esse tipo de ambiente. Aqui uma outra sala de aula no Reino Unido, onde
Lembrando das salas mais antigas, os alunos usam essas mesas colocadas umas do lado das outras e os alunos têm uma limitação de espaço e uma limitação de movimentação. Nesse caso específico, a gente tem um uniforme que envolve o chapéu, que envolve a roupa formal. Você tem lá atrás um professor que tem uma roupa específica para usar também. E você tem, mais uma vez, apesar de toda uma estrutura de imagens, de livros, de material de apoio, de uma televisão, você tem, claro, algumas limitações e algumas restrições para determinadas abordagens e restrições principalmente em relação ao tamanho da turma versus tamanho da sala. Tá? Então, não é muito associado ao poder aquisitivo, não é muito associado à qualidade do ambiente, no sentido de você ter maior quantidade de recursos disponível. É muito mais associado à relação espaço para cada aluno, à relação à diversidade de liberdade, né, que esses alunos têm para poder participarem e produzir. Aqui uma outra sala de aula no Afeganistão, onde as alunas estão com uma vestimenta típica, estão tendo aula num tapete que é colocado no chão, tem toda uma questão de clima, tem toda uma questão de poeira, tem aqui ao lado direito uma caneca com um recipiente de água, os calçados estão todos colocados aqui na frente, então você tem, mais uma vez, colocado no ambiente externo, agora uma quantidade muito grande de alunos, a professora está ali ao centro, também com uma vestimenta típica, e, claro, tem um monte de limitação e um monte de dificuldade para poder conduzir a aula nesse ambiente. Mas, claro, esse ambiente pode ser apropriado para determinadas aulas e determinadas abordagens. Aqui mais uma abordagem, onde, de novo, a gente tem um espaço com as bancadas, com as mesas mais largas e mais amplas. Aqui um pouco mais fácil, porque os alunos de Boston, nos Estados Unidos, têm liberdade para utilização de roupa. Nessa imagem, né, tem liberdade para utilização de roupa e tem liberdade um pouco maior para espaço, apesar de, claro, o aluno mais do fundo ter dificuldade para ver o que está sendo escrito no quadro ou coisas do tipo, demonstrado na frente, porque ele precisa ficar se desviando da cabeça dos demais. Então, tem uma questão relativa a isso que você precisa parar para pensar. Tem um quadro colocado aqui ao lado esquerdo, mas certamente tem todo o material colocado aqui à frente, né, onde a gente está como espectador, para que a professora, no caso aí no centro, conduza o conteúdo e dá para ver muito facilmente uma diferença entre a vestimenta da professora e a vestimenta dos alunos. Tá? Como professor, você sempre precisa se preocupar com a sua roupa, porque a roupa que você utiliza é o limite que você fornece para os alunos. O linguajar que você utiliza é o limite que você fornece para os alunos. Então, se você vai de bermuda e exige que os seus alunos vão de calça, tem aí alguma coisa que eles vão te perguntar por que você pode ir ou não. Tenham sempre esse nível de perguntas na cabeça de vocês, porque enquanto professores e enquanto período de estágio, vocês são a autoridade naquele ambiente. E como autoridade naquele ambiente, você precisa já demonstrar autoridade com a sua roupa. E detalhe, autoridade, não estou falando de poder e uso de artifícios errados e coisas assim. Eu estou apenas dizendo que, olha, na hora de tomar uma decisão, quem precisa tomar uma decisão é você. Pode ouvir todo mundo? Deve ouvir todo mundo? Deve. Deve tomar decisão colaborativa, participativa? Deve. Mas você que tem que tomar a decisão se por acaso não houver consenso, por exemplo. Essa é uma outra sala de aula, onde claramente o ambiente está com pouco cuidado.
onde claramente você tem uma diferença de faixa etária, então tem uma senhora estudando com as crianças, e não é que isso seja ruim ou seja bom, é que isso requer do professor, nesse caso da professora, uma adaptação da aula dela para incluir essa aluna, de modo que essa aluna acompanhe as atividades que estão sendo realizadas. Então, se você identifica um aluno com uma faixa etária diferenciada, você precisa reavaliar o seu plano didático para você não favorecer esse aluno, mas também não prejudicá-lo. Ele precisa ser parte do processo, assim como todos os outros, tá? Todos os meninos, todas as meninas, todas as pessoas mais novas, todas as pessoas mais velhas, ok? Mas então esse aqui é um dos modelos de sala de aula que eu estou trazendo para a gente ver. Aqui é um outro modelo de sala de aula onde essas mesas, essas bancadas são em dupla. As bancadas podem ser modificadas de posição em sala de aula. Esse aqui é numa escola na Irlanda do Norte. Essa anterior é no Vietnã. E aí, na Irlanda do Norte, a professora fez uma modificação na estrutura do ambiente e ela criou aqui 4 grupos de trabalho, a professora que está colocada lá no fundo, e dá para ver claramente que a maior parte dos alunos está utilizando uniforme, mas tem certa flexibilidade para uso do uniforme, e tem 2 professoras, né? Tem uma lá atrás, de camisa preta, e tem uma aqui no meio, com uma roupa um pouco mais clara. Mais uma vez, é uma sala de aula que tem um monte de recurso, a gente pode discutir até que ponto esses recursos ajudam, até que ponto esses recursos atrapalham, uma vez que, nesse caso, a gente está com um exemplo de um excesso de incentivo visual. Tá? Você tem excesso de informação, então você não favorece que o aluno preste atenção numa parte específica daquele fundo da imagem que a gente está vendo ali, mas a gente tem um ambiente que pode ser muito bem explorado, isso é muito legal. Aqui é uma outra aula, nas Filipinas, onde de fato a aula estava acontecendo no corredor. Isso acontece, isso já teve aula em estacionamento aqui no Brasil mesmo, já teve aula, tem aula em corredor, tem aula em pátio, tem aula em cantina, tem aula em diversos ambientes. Claro que tem, mais uma vez, problemas associados a essa aula estar acontecendo nesse ambiente, tanto em relação a clima, quanto em relação à abordagem didática, mas pode ser uma escolha da professora e pode ser uma necessidade do ambiente, da gestão, da escola, de alguma coisa, que precisou, por exemplo, que essa aula acontecesse no lado externo. Tá? Se é algo costumeiro, frequente, determinados cuidados são necessários e é óbvio que o professor, o gestor, todo mundo precisa estar ciente desses cuidados necessários. Então, saiba o seguinte, não é porque é ruim ter aula no corredor, às vezes isso é uma metodologia didática, isso foi uma escolha, e às vezes é uma necessidade. Por exemplo, numa região muito quente, o ar-condicionado estragou a sala, está cada vez mais quente, ou teve uma infiltração e a sala oferece algum risco para a turma de alunos, e aí você utiliza um ambiente alternativo, nesse caso o corredor, para conduzir sua aula. Aqui é uma outra sala, na África do Sul, onde, mais uma vez, as carteiras são em dupla e os alunos estão lá estudando, claramente, de novo, com diferença de faixa etária de um aluno para outro, de uma aluna para outra. Isso não é um problema, isso é apenas um aspecto que você precisa levar em consideração na hora de fazer planejamento da sua aula. Ok? Aqui mais uma sala de aula no Marrocos, também com as carteiras em dupla, agora carteiras maiores, com mais espaço. O professor se preocupando com o tipo de vestimenta que ele está utilizando, então essa capa branca, esse jaleco que ele está utilizando é para prevenir tanto doenças respiratórias quanto mesmo sujeira, mesmo coisas em relação a sujar o ambiente e sujar a própria roupa dele.
Tem alguns professores que preferem isso, principalmente em quadros de giz, mas isso é opcional. As escolas, em geral, não exigem esse tipo de vestimenta. Tá? Tem alguns cursos, tem algumas realidades onde, sim, a vestimenta do professor é obrigatória e a vestimenta dos alunos é obrigatória. Esse é um outro ambiente. Eu cheguei, inclusive, a dar uma palestra num ambiente parecido com esse. Isso é um ambiente em Londres, onde você tem bancadas colocadas em linha, né? Uma atrás da outra, e os alunos vão chegando e vão se encaixando. Como vocês podem ver, esses bancos que estão vazios ao lado, eles não têm apoio para as costas. Isso pode ser um problema, dependendo da duração dessas aulas. A palestra que eu ministrei foi na Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, onde eles têm uma parte mais baixa, que tem a maca para exposição de estudos clínicos, e a parte de cima, ou para aulas de anatomia, coisas desse tipo. E a parte de cima é uma parte circular, onde fica a plateia, né? Onde ficam os alunos, onde fica o público. Tá? E é uma realidade muito diferente, porque a tela de projeção fica alinhada com o olho do público e não com o olho do palestrante ou do professor ou de quem está explicando. E a pessoa que está ministrando precisa ficar olhando para cima para ter feedback visual das pessoas que estão assistindo, que estão acompanhando. Tá? Você poderia até ter, por exemplo, algo sendo exposto embaixo e o ministrante, o professor, o condutor na parte de cima, acompanhando, discutindo e coisas desse tipo. Aqui é mais uma sala de aula, agora já com as carteiras únicas, não tem mais 2 espaços, cadeira e carteira. E essa carteira única, ela tem um problema, que nesse caso específico aqui a gente só está vendo carteiras destras para pessoas destras. E, claro, um aluno que seja canhoto, ele vai precisar ficar completamente torto para escrever, para conseguir acompanhar e fazer anotação em cima de um material. Então, você precisa se preocupar com esse tipo de ambiente e, inclusive, se preocupar com o tamanho da sala, porque, óbvio, é mais interessante fazer dinâmicas participativas e colaborativas. Vai favorecer o aprendizado? Vai. No entanto, você fazer dinâmicas desse tipo com uma sala muito cheia, onde você vai ter um tempo muito grande de preparo antes e depois da dinâmica, preparo antes e organização depois da dinâmica, vai fazer com que você tenha um tempo útil para essa dinâmica muito curto. Tá? Isso é muito ruim. Então, tenha sempre uma noção muito clara da limitação de tempo e espaço que você tem, porque fazer trabalhos em dupla aqui é interessante? Mas se eu tenho um número ímpar de alunos, já começa a gerar um grupo que vai ser um trio, e isso pode gerar uma inquietação na turma. Fazer um círculo para discussão é interessante? Será que a quantidade de alunos que eu tenho vai dar para fazer o círculo ou vou ter que fazer 2 círculos, um dentro do outro? 2 círculos vai gerar a aprendizagem e a dinâmica que eu gostaria ou vai gerar confusão? Então, a utilização adequada do espaço pode fazer uma diferença muito grande. Aqui mais uma sala, para vocês terem uma noção mais clara de um ambiente limpo, de um ambiente mais clean, onde as paredes estão muito mais limpas e dá uma noção mais de tranquilidade. Isso aqui é uma sala de aula na Turquia, onde as carteiras comportam até 3 alunos, mas pode ver que para 3 alunos o espaço é meio restrito. O ideal seriam 2 alunos, como dá para ver aqui no lado esquerdo. E essa sala mais limpa facilita centrar a atenção desse aluno, ou seja, favorecer a aprendizagem desse aluno. Se eu tenho uma frente da sala que é um quadro com um monte de coisas colocadas em volta, certamente isso gera uma confusão mental no aluno e uma dificuldade para se concentrar no meio, porque ele vai ficar olhando o relógio, ele vai ficar olhando aquele espaço que está pregado do lado direito, do lado esquerdo, isso se tiver muita coisa. Claro que ter espaços e estações separadas para que esse aluno se dedique e se lembre
de palavras, ou de objetos, ou de sílabas, com certeza isso vai ajudar e vai ajudar muito. Aqui uma outra sala de aula em Burundi, onde essa sala de aula tem alunos colocados de 3 em 3, dá para ver claramente que a sala está muito cheia, dá para ver muito claramente que é impossível fazer qualquer tipo de dinâmica, dá para ver muito claramente que tem uma das janelas aqui atrás com um reparo emergencial feito, dá para ver muito claramente que nem todos os alunos têm material, que a professora é uma só para conduzir isso tudo, que tem um dos alunos sem uniforme, ou seja, por mais que a professora queira conduzir da melhor forma possível essa aula, ela tem, obviamente, uma limitação de espaço, uma limitação de tempo, uma limitação de quantidade de alunos, uma limitação de disponibilidade de material, uma limitação de adequação desse ambiente, de clima nesse ambiente, de iluminação nesse ambiente. Isso tudo vai precisar ser levado em consideração pelo professor para que ele não atrapalhe o aprendizado desse aluno. Aqui uma outra sala de aula, essa no Amazonas, no Brasil, onde a gente tem muitas realidades de aulas em barco, de aulas em comunidades ribeirinhas e coisas desse tipo. E nesse caso aqui, para públicos indígenas, dá para ver pela vestimenta e pelo tipo de pintura e acessórios que eles utilizam. Uma senhora como professora, pessoas de diferente faixa etária numa mesma turma, e aí você pode ter uma turma multisseriada, ou seja, você tem aulas separadas para grupos de alunos, mas a aula é a mesma no mesmo ambiente para todo mundo junto. Tá? Isso acontece e você precisa, enquanto professor, entender esse ambiente e ver o que é possível fazer, o que não é possível fazer. Inclusive, tem muitas realidades de aula em barcos, de aula de professor que gasta dias para chegar na comunidade e coisas desse tipo. E saiba que não é uma realidade de outros países ou de outros estados, mas é uma realidade que você precisa estar atento o tempo inteiro para reconhecer quais são as características do seu bairro, quais são as características da sua cidade, quais são as características da sua gestão, para você identificar o que dá para fazer, o que não dá para fazer, e não viver num mundo de uma bolha, de uma cápsula, onde você propõe dinâmicas didáticas extremamente interessantes e atualizadas, mas que não são aplicadas à realidade na ponta, na sala de aula, porque você de fato não conhece a sala de aula, e quando você conhece, você percebe que a área de pesquisa está apresentando coisas muito diferentes do que o que a realidade põe. Aqui uma outra sala de aula, essa no Paquistão também, sala do terceiro ano, onde dá para ver uma quantidade excessiva de aluno, onde dá para ver, tendo cuidado, a professora que está aqui de roxo, onde dá para ver que alguns alunos seguem determinada cultura, determinada vestimenta, outros alunos não seguem, que os alunos utilizam o material no colo, nas pernas, esse material, então tem toda uma restrição em relação ao cuidado com esse material, em relação à durabilidade disso, em relação a que tipo de atividade dá para fazer com ele. E, claro, a professora e a administração vai tentar gerar a melhor experiência possível no ambiente, mas tem limitações necessárias nesse ambiente que precisam ser consideradas. Aqui a aula que eu disse no Rio Amazonas, lá em Manaus, na zona rural de Manaus, uma aula dada num barco, me parece. Não, essa aqui é uma escola municipal flutuante. Tá? É uma escola que é construída em cima do Rio Amazonas e a professora está aí dando aula nessa escola. E, claro, tem toda uma limitação, todo um ajuste necessário para esse tipo de ambiente. E algumas restrições são possíveis, algumas restrições não são possíveis. Tem que analisar caso a caso e tem que saber que isso existe. E que, claro, o professor vai sempre fazer todo o maior esforço possível para ter a melhor experiência, não só para ele, qualidade de vida dele, mas de aprendizado para esses alunos. Aqui um outro ambiente de aulas. Cada aluna
na sua cápsula, no seu espaço separado. Pode ser a dinâmica de um dia só, pode ser uma aula mais comum. Isso aqui é no Irã. E da mesma forma que eu disse, você pode ter momentos onde esse tipo de ambiente é muito interessante, é muito produtivo, muito adequado, e momentos onde esse tipo de ambiente é muito ruim para a aula. Então você precisa fazer escolhas adequadas. Vamos passar agora a falar sobre os ambientes da universidade, do INFES. E eu trouxe aqui algumas imagens para que vocês conheçam alguns espaços e algumas coisas que existem ou já existiram. Então, esse aqui é um dos espaços onde você tem bancadas e bancos e claramente dá para fazer atividades com os alunos sentados nesses bancos e com essas bancadas. Aqui é um outro ambiente, que é uma foto de um container provisório. Tem toda uma questão de clima, tem toda uma questão de quantidade de pessoas que cabe, mas certamente pode ser muito bem utilizado para determinadas aulas e para determinadas turmas, com essa limitação, claro, de espaço e de iluminação. Mas você pode colocar uma iluminação artificial ali, que eu acho que já estavam colocando nesse momento, colocar cortina, colocar ar-condicionado, e aí você ter um ambiente que, claro, tem uma restrição de espaço, mas que é um ambiente que pode ser muito adequado para uma aula, seja ela uma aula com um quadro, seja ela uma aula com um projetor, e aí você projeta uma tela de computador e pode fazer diversas coisas usando essa tela, seja ela uma aula de atividades em grupo, de atividades dinâmicas, de laboratório, de uso de computadores ou coisas parecidas, uma vez que você tem esse espaço aqui disponível. Esse espaço, ele em geral é de 3 metros por 6 metros, tá? Então, para vocês terem uma noção espacial, uma noção de tamanho, a gente está falando de container mais ou menos de 3 por 6. Apesar de, claro, você poder agrupar 2, 3 containers, tanto na vertical quanto na horizontal, e fazer ambientes muito maiores, simplesmente cortando aqui a lateral de um container e soldando isso no outro container, ok? Então dá para gerar esses espaços maiores, mas no caso, eu estou exemplificando aqui para vocês a aula em container, um container específico, um container separado. Essa aqui é uma sala do gabinete de professores, onde você tem uma sequência de mesinhas, né, de mesas, de escrivaninhas, com gavetas e os computadores de trabalho. Você pode ter aulas aqui, a gente inclusive já teve apresentação de trabalho final de curso nesse ambiente, onde a banca avaliadora ficou colocada nessas cadeiras aqui de trás e o aluno apresentou aqui na frente, em pé, com seu computador colocado em cima de um gabinete desse. Não é o melhor ambiente, não é o melhor local, mas foi uma situação de necessidade e foi possível fazer, uma vez que a gente tinha um grupo pequeno de pessoas participando e tinha uma necessidade de equipamentos específica para poder utilizar. Aqui é um outro ambiente, que é o laboratório de física, assim como a ideia daquelas bancadas lá e dos bancos de madeira. Aqui tem as bancadas e os bancos de madeira, com a diferença de que as bancadas são de granito e por isso são bancadas geladas, tá? Frias. Aqui atrás tem uma pia, então isso é muito interessante para experimentação, para trabalho em grupo, para dinâmicas, por exemplo, um curso de Arduino, que eu já fiz um curso de Arduino nesse ambiente. Mas, claro, se você vai conduzir uma aula tradicional nesse ambiente, você tem uma aula que não é assim tão agradável, tão adequada para acontecer, ok? Então, claro, tem utilizações muito importantes, muito interessantes, mas tem utilizações que podem não ser assim tão adequadas para cá. Cabe ao professor julgar e avaliar cuidadosamente. Na janela, a janela já tem um tratamento de iluminação para que não tenha problemas com sol, com claridade solar. Então, isso é muito bom. Além disso, tem o ar-condicionado central, que dá para ver aqui por cima na porta. Pelo reflexo aqui da janela, dá para ver o ar-condicionado central, então é climatizado, ok. Esse é o laboratório de informática, onde o quadro é colocado aqui do lado direito,
e aqui do lado esquerdo tem várias janelas, então dá para ver pela foto que é um ambiente que sofre interferência de iluminação externa. Essa iluminação externa vai atrapalhar tanto ver o monitor quanto ver o quadro, e aí o professor precisa se preparar para isso, e ele, além disso, precisa se preparar porque, claro, o aluno que está sentado de frente para um computador e o quadro está colocado à sua direita, ele fica numa posição muito desconfortável para que passe meia hora, 1 hora, 2 horas assistindo uma aula tradicional, uma aula teórica, uma aula quadro e pincel ou quadro e giz. Nesse caso, quadro e pincel, porque é quadro branco, ok? Mas esse é um outro ambiente que pode ser extremamente bem utilizado se a aula for planejada adequadamente para ele, mas, claro, pode ser muito mal utilizado se o professor não organizar adequadamente o que vai ser dado de aula e como vai utilizar os recursos que estão ali disponíveis. Esse é um outro ambiente que chama LIF, que é um laboratório. Nesse laboratório você tem 4 mesas redondas, onde cada gomo, cada pedaço dessa mesa com a cadeira é possível de separar e criar dinâmicas e criar formatos interessantes pra caramba. Nesse ambiente eu já fiz dinâmicas de trabalhos em grupo, onde as dinâmicas funcionaram muito bem. E aqui a gente tem uma outra foto desse mesmo espaço, mostrando o outro lado, que tem o ar-condicionado, tem os ventiladores que possibilitam ligar ou não o ar-condicionado, tem o quadro normal e tem esse do lado esquerdo, que é uma lousa digital interativa, que, como eu disse para vocês, basicamente tem um mouse, onde você consegue utilizar o computador ali naquela tela para fazer dinâmica, para fazer interação, para colocar uma imagem e você desenhar em cima da imagem, coisas desse tipo. A lousa digital interativa basicamente é um conjunto de um projetor que está aqui em cima com um quadro com um tratamento específico, com os botões para você poder utilizar esse pincel. E também tem a possibilidade de separar uma dessas mesas ou a própria mesa do professor e colocar um projetor. Tanto projetando o computador aqui na lousa digital interativa, quanto projetando a imagem do computador aqui no quadro. Então você tem uma diversidade de utilizações interessante pra caramba. Mas, claro, colocar um aluno de costas para o quadro ou obrigar que esse aluno mova a mesa e cadeira para que ele fique de frente para o quadro numa turma cheia e onde a aula é uma aula teórica com muita escrita, muita discussão a respeito de aspectos teóricos que o aluno precisa copiar, por exemplo, é uma restrição desse tipo de ambiente. Tá? Então, mais uma vez, é um ambiente legal pra caramba, dinâmico pra caramba, mas que tem suas limitações dependendo do tipo de aula e dependendo da posição que o aluno vai ter que ficar. Se ele tiver que mover a carteira para lá e para cá toda vez, talvez não seja um ambiente tão adequado assim. Ok? Aqui é apenas mais uma foto desse mesmo ambiente. Dá para ver aqui alguns recursos didáticos, ok? Então, desse armário tem vários recursos didáticos também que podem ser utilizados, mas a ideia aqui é dinâmica. Essa é uma sala de aula tradicional e eu já falei um pouco a respeito desse tipo de sala de aula com essas carteiras com os braços. Aqui tem uma vantagem, porque tem um espaço para uma pessoa cadeirante. Então, isso já é previsto, isso é muito bom. Tem uma outra vantagem que algumas salas têm a carteira para destro e para canhoto. Isso, em geral, é tratado, nesse caso aqui, fazendo essa madeira que fica na frente da cadeira como uma madeira mais larga, uma madeira maior, e, portanto, um aluno que seja canhoto, ele não tem tanta necessidade de torção do tronco dele para poder escrever. Tá? Ele não precisa ficar tão retorcido na cadeira para conseguir escrever, isso é muito bom, porque, afinal de contas, um professor que presta atenção nesse cenário, ele, às vezes, não para a aula dele naquele momento para resolver, mas é obrigação dele buscar alternativas para minimizar o impacto disso nas próximas aulas. Seja
pegando uma carteira numa outra sala, seja conversando com a gestão e avisando do problema, seja buscando alternativas de, por exemplo, eu já fiz isso, fornecer a minha mesa para que um aluno canhoto tivesse aula naquele dia, já que a gente não tinha disponibilidade de cadeira para canhoto naquele dia. E como a aula seria uma aula onde eu ficaria a maior parte do tempo em pé, e a mesa de professor é uma mesa mais larga, então eu preferi e optei por esse caminho. Aqui é só uma visão de outro lado desta mesma sala. Nessa época, a sala ainda não tinha um tratamento de iluminação nos vidros, depois ela já tem esse tratamento de iluminação nos vidros, o que de fato ajuda muito. Um problema dessas salas aqui é que não é o caso desse exemplo, mas aqui ao lado dá para ver que é uma estrutura de tapume, né, de divisória. Sendo uma estrutura de divisória, em alguns locais, do lado de lá, tem uma outra sala de aula e um outro professor falando no mesmo horário, no mesmo momento. Isso gera tanto uma confusão para o aluno que está próximo da divisória, porque o volume é mais alto, quanto uma confusão para o próprio professor. Então, por exemplo, o professor que está dando aula aqui, se essa parede aqui de trás fosse uma divisória, que é o caso em algumas salas, ele precisa se concentrar muito bem para conseguir conduzir essa aula, porque vai ter um outro professor do outro lado, eventualmente, falando de um assunto que não tem nada a ver com o assunto dele. E cabe ao professor estar atento para identificar qual é o problema e para tentar encontrar alternativa. Dá para ver aqui nessa sala que as carteiras são menores, tá? Elas têm essa madeira um pouco menor e aí elas não ocupam tanto quanto na sala anterior. Essas aqui são carteiras maiores e mais atuais. Essa é uma sala de estudos na biblioteca, que também pode ser utilizada para aula. Isso aqui é muito legal para se fazer rotação por estações e para se fazer trabalho em grupo, onde os alunos estão trabalhando em frentes diferentes do mesmo projeto simultaneamente. Isso aqui é só uma outra visão lá da sala de apoio da biblioteca. É uma sala de estudos, não é uma sala aberta a uso de professores, talvez com agendamento. Eu nunca fiz utilização dela, mas essa aqui é uma sala que pode ser interessante se preparar em alguns momentos. Então vamos lá. O que a gente precisa se preocupar e ter o mais atento e o mais preparado possível? Existem ambientes de sala de aula que vão fazer total diferença. Existem posicionamentos dos alunos que vão fazer total diferença. E cabe a nós, enquanto professores, estarmos preparados para que essa aula seja o melhor possível, no sentido de maior qualidade de vida para a gente e maior aprendizagem para o aluno. Se a sala de aula possibilita uma dinâmica, ou qualquer dinâmica, eu tenho liberdade para escolher qual dinâmica eu vou aplicar. Se a sala de aula não possibilita, eu preciso me planejar adequadamente para que eu consiga melhorar ou diversificar minha aula. Se a sala de aula tem uma limitação para um aluno que vai ter um incômodo porque está mais para um lado ou mais para o outro, ou está direcionado na cabeça do aluno da frente, é minha obrigação, enquanto gestor de sala de aula, enquanto professor, ter o melhor ambiente possível para esse aluno. Então, às vezes, um simples detalhe de mudança de posicionamento, um simples detalhe de escrever até um pouco mais alto do quadro ou utilizar o final do quadro, um simples detalhe de utilizar uma cor específica para escrever outra cor, vai fazer com que a sua aula seja muito mais acessível para todos os alunos do que se você chegar e der a aula normalmente, ok? Então, assim, no final dessa aula, o que eu acho importante vocês perceberem é o olhar crítico necessário de cada professor para que ele melhore a abordagem de conteúdo dele, para que ele melhore o jeito que ele vai explicar as coisas e, claro, vai ter melhores notas, vai ter melhores aproveitamento dos alunos, vai ter alunos mais interessados, porque, claro, se você chama o aluno e fala, olha, estou percebendo aqui alguma coisa, você pode me ajudar? É isso mesmo? Estou percebendo adequadamente? Você, sem dúvida, vai ter melhor aproveitamento para todo mundo e a sua aula vai ser melhor e você vai ficar mais feliz. Beleza?
Bom, pessoal, então a aula de hoje é isso. Eu vou terminar aqui e a gente conversa nas aulas seguintes sobre questões relacionadas ao uso de tecnologia, uso de recurso didático e como que a gente consegue mexer um pouco nesses ambientes e melhorar a qualidade das nossas aulas. Beleza? Grande abraço, então. Fiquem com Deus e a gente se fala. Até mais.